Olá amigos, graça e paz abençoados. Continuamos agora com a terceira parte da visita dos mormons em minha casa. Então, nós falamos a primeira parte, a segunda parte e pulamos para a terceira parte agora, na continuação. Então, o irmão Elder estava falando do batismo. Então, eles insistem em falar do batismo nas águas, porque se a pessoa não se batizar nas águas, ele não pode ser salvo. Então a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nós temos, o único livro para que nós possamos estudar e chegar a um conhecimento, é a Bíblia. Então eles escreveram esse livro constando, falando dos profetas deles. Então eu quero que você leia comigo, se você tiver esse livro dos Mormons, ou se você não tem, você procure conhecer esse livro para você ver que eu não estou inventando o que tem aqui, mas eles escreveram esse livro constando que como eles eram os profetas, falando da divindade de Deus a respeito daquilo que era para acontecer, entendeu? Então eles falam como se fosse a própria Bíblia. Então, eu queria que você acompanhasse comigo e visse que aqui, eu vou falar para vocês aqui, ler uma passagem no livro de Néfias. Ele está falando do profeta Néfias. Então, o profeta Néfias diz eles, que foi escolhido a dedo por Jesus Cristo também. Então, ele falava da parte de Deus, falava das profecias, revelado a ele como se falasse do apóstolo Paulo. Então para eles é como se fosse o apóstolo Paulo, ou Néfias. Então veja bem o que diz assim, Néfias dizendo a respeito dessas passagens que ele está falando a respeito do batismo. Diz assim, diz bem assim, Néfias, segunda Néfias 31:15, diz assim: eu ouvi a voz do Pai dizendo, sim, as palavras do meu amado são verdadeiras e fiéis. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Agora, meus amados irmãos, sei por isso que, a menos que o homem persevere até o fim, seguindo o exemplo do Filho de Deus vivente, não poderá ser salvo. Então, a doutrina que eles trazem na igreja deles, eles querem dizer que se a pessoa ela não se batizar nas águas, eles não podem ser salvos, sabe? Então você vê que na Bíblia diz uma coisa e na Bíblia deles, no livro deles, diz outra coisa, porque é um outro testamento de Jesus. Então vamos acompanhar aqui esse livro deles, o que eles falam no livro deles, e depois eu vou ler a Bíblia Sagrada para nós ver o que ela diz. Então esse Néfias, ele diz que ouviu a voz do Pai, quer dizer, viu a voz de Deus dizendo a ele para eles perseverar até o fim. E mesmo assim eles perseveram até o fim, eles não podem ser salvos se eles não se batizar nas águas. Então ele teve uma revelação, ele quer dizer, que era para se batizar nas águas. Se não se batizar nas águas, não podem ser salvos. Mas isso eram os judeus, então não pode se comparar hoje, nos dias de hoje, para nós fazer como um modelo dos judeus. Nós somos um povo gentil, um povo separado. Nós estamos na nova aliança, depois da morte de Cristo. Então esse Néfias, ele falava depois da morte de Cristo as mesmas palavras que foi dado ao apóstolo Paulo. Mas ele falava que as pessoas tinham que fazer tudo novamente, como Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, se batizou, cumpriu todas as ordenanças por nós. Então ele quer dizer que nós temos que fazer as mesmas coisas, senão nós não podemos ser salvos. Então diz bem assim, terceira Néfias, diz assim, terceira Néfias 11, 12, vamos ler o 12. Aconteceu que quando Jesus pronunciou essas palavras, todas as multidão caiu por terra, porque se lembraram que havia sido profetizado entre eles que Cristo apareceria depois da sua ascensão no céu.
Então eles estavam reunidos ali, aquele povo, e aconteceu que Cristo apareceu para eles e veio trazer a revelação da palavra ao profeta Néfis. Então o profeta Néfis estava no meio da multidão ali. Eu não vou ler toda essa parte do livro, só vou pular os capítulos aqui para vocês verem do que se trata o assunto. Então diz assim, no versículo 18, diz assim: aconteceu que ele falou a Néfis. Jesus falou a Néfis. Pois Néfis se acha-se no meio da multidão, e ordenou-lhe que se aproximasse. E Néfis se levantou-se, e adiantando-se, inclinou-se perante o Senhor, e beijou-lhe os seus pés. E o Senhor ordenou-lhe que se levantasse, e levantou-se e se pôs diante dele. E disse o Senhor, disse Jesus: dou-te poder para te batizar este povo, quando eu tiver novamente subido ao céu. E novamente o Senhor chamou outros e disse-lhes a mesma coisa: dou-lhe o poder para batizar-lhes. E disse-lhe: desta maneira batizareis, e não haverás disputas entre vós. Então, quer dizer, o Senhor apareceu no meio deles, como apareceu para os discípulos, e revelou a eles. Então, batizou eles, chamou eles, fez a mesma ordenança como fez com os discípulos, com Pedro, João, Tiago e os outros. Então, deu o mesmo ensino. Aqui, Jesus, depois da morte, Jesus apareceu para eles, depois de Jesus ter subido ao céu. Aqui no livro dele está dizendo, Jesus apareceu para eles, dizendo para eles que era para eles batizar as pessoas na água, porque senão as pessoas não seriam salvas. Então você veja bem, há uma contradição desse livro com a Bíblia. Porque nós sabemos que o último profeta que foi levantado era o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele foi chamado ao evangelho para os gentios. Então nós, o povo de hoje, da nova aliança, tem o apostolado do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. Então, as ordenanças que esse livro passa para o povo gentil nos dias de hoje, isso não vale nada. Então esse livro aqui não tem nada a ver com nós, povo gentil. Então está trazendo um evangelho de maldição, um evangelho separado, um evangelho que traz maldição na vida da pessoa. Então nós não podemos pegar esse livro hoje e vivermos esse livro como se fosse a Bíblia Sagrada. Porque aqui tem doutrinas, e é doutrinas de homem, doutrinas que inventaram, para que as pessoas pudessem se apoiar num livro, em uma doutrina, e chegassem a conhecer a Deus. Mas essas pessoas que se continuarem lendo esse livro, elas não vão chegar a lugar nenhum. Elas vão ficar escandalizadas, elas vão ver que isso não foi dado por Deus, esse livro aqui. Então ela tem umas revelações de um povo antigo, um povo separado lá atrás, os judeus, mas isso passou. Então nós futuramente, nós hoje, nos dias de hoje, não podemos misturar a lei e a graça. Nós não podemos misturar o Novo Testamento e o Velho Testamento. Porque se nós usar um pouco do Novo Testamento e o Velho Testamento, entra em contradição. Porque não é a palavra de Deus que entra em contradição. Entra em contradição a pregação, o ensino. Então, naquela época, a lei de Moisés foi dada para consertar o povo, para que o povo andasse no caminho. E era a lei das obras. Tinha que se fazer daquela maneira. Hoje não. Hoje Cristo morreu por nós, então já nos foi dado o evangelho da salvação. Então hoje é tudo mais fácil, hoje é só pela fé. É pela fé que você crê, é pela fé que você foi batizado, é pela fé que você foi salvo. Então não tem nada desses rudimentos. Agora eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra comigo lá em 1 Gálatas, aonde o apóstolo Paulo fala assim, o apóstolo do gentil. Diz assim: o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e teve as revelações. Então o apóstolo foi um apóstolo separado, não como esse livro ali está dizendo, mas a Bíblia diz. Então diz assim o apóstolo Paulo:
dizendo assim, em 1 Gálatas, diz assim, a inconstância dos Gálatas. Paulo fala bem assim, 1 Gálatas, capítulo 1, versículo 6, diz assim: maravilho que tão depressa passais daquele que vos chamou da graça em Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, anuncie um outro evangelho, que vá além do que já vos tenho anunciado, esse seja anátema. Assim já como vos disse. Agora de novo vos digo, que se alguém anunciar o evangelho que vá além do que já vos recebeste, esse seja anátema. Então Paulo estava falando, não tem nenhum outro evangelho a não ser a esse que foi dado ao apóstolo Paulo aos gentios. Então por isso que há uma confusão nas igrejas hoje. As pessoas pegam o evangelho da graça, lerem os livros do apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus, e misturam com os livros da lei, os livros de Moisés, com as referências das outras cartas, como exemplo, Marcos, Mateus, Lucas, João, e voltando lá atrás nos livros proféticos, no livro histórico. Então há um mistureiro. Então as pessoas não sabem o que é o certo. Então eles dizem que há uma contradição. Não, não há uma contradição. A Bíblia não se contradiz. Ela tem que ser dado a palavra àquele povo. Então está falando de um povo, exclusivo a um povo. Aquele povo no passado eram os hebreus, os judeus. Mas nós agora somos gentios. Então o apóstolo Paulo está falando, é para nós os gentios. Então se alguém vem e pregue outro evangelho do que ele já tem anunciado, esse seja anátema, seja amaldiçoado. Então nós não podemos viver essa palavra para nós que foi dado aos judeus. Porque nós não somos justificados pelas obras da lei. Nós somos justificados pela fé. Então eles tinham que praticar as obras da lei para serem salvos. Então por isso que ele diz que mesmo que a pessoa ande no caminho, seguindo a palavra de Cristo, se ele não se batizar nas águas, ele não é salvo. Então eu quero que você leia comigo aqui, continuando em Gálatas capítulo 3, que o apóstolo Paulo diz assim, que a lei é impotente para salvar, mas ele conduz a Cristo. Quer dizer, então a lei, ela veio e nos conduziu até chegar a Cristo, para que pela morte de Cristo nós somos salvos. Então, veja bem, ele diz assim, Gálatas 3, capítulo 3, diz assim: só quiser saber isso de vocês, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois tão insensato que, começando pelo Espírito, agora acabais pela carne, senão é que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Será que Cristo morreu em vão? Para que nós hoje continuemos fazendo as mesmas coisas da obra da lei lá no passado? Então nós não podemos levar esse evangelho das obras da lei. Se nós continuar levando o evangelho da lei, nós vamos trazer maldição sobre nossas vidas. Nós não podemos cumprir a lei. Mas Cristo cumpriu a lei por mim, por você, por nós. Então, esse é um evangelho de anátema. Diz assim, continuando em Gálatas 3, no capítulo 8, no versículo 8, diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas entre ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Não é como o crente Abraão, é com o crente Abraão. Então, aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado,
diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios. Por isso, Cristo é para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, recebemos pela fé. Então, o irmão Helder estava falando a respeito do Espírito, que se nós não se batizarmos, nós não se colocar nas obras da lei, se nós não fizéssemos os rudimentos da lei, se batizar nas águas, nós não podemos ser salvos. Mas a Bíblia diz uma coisa, e o livro dele diz outra coisa. Então eu quero continuar com você aí na terceira parte. Continue me ouvindo na terceira parte, o que nós vamos conversar. Então eu queria conversar coisas mais ainda, a exemplo dessas coisas que eu estou falando com vocês aí, mas não deu tempo. Então, espero que vocês continuem seguindo esses vídeos aí, até vocês entenderem o que eu pude falar uma boa parte com os mormons. Até mais? Dele, porque ele está aqui na Terra. Para ser sincero, porque ele deixou, então ele está aqui. Mas o batismo é um convênio. Isso é que nós temos que entender. Como um médico, nós pagamos o plano de saúde, nós temos um médico à nossa disposição. Se nós não temos um convênio, nós vamos ter um outro médico. No caso do SUS, que é porque você paga o imposto, tudo isso. Mas você fez um convênio mais ou menos com o governo, de pagar. O batismo está fazendo um convênio com Deus, de que você vai cumprir o que ele espera de você. E o Espírito Santo, que é o batismo de fogo, ele vai te instruir nesse momento para você não continuar caindo. Então, nós temos que olhar essa diferença. Que um é um convênio e o outro é que faz o papel. Porque se você fez um convênio, você meio que vai quebrar. Vai quebrar a sua consciência. Se você não paga, você sabe. Se eu passar mal agora, eu não vou poder ir no médico, eu vou morrer. Seria a mesma coisa. Se você faz o convênio, então o Espírito Santo, ele está te falando, faça isso. Se você não fizer, você não vai ser salvo. Porque ao mesmo tempo que nós nos batizamos, depois que Jesus Cristo fez aquilo, no convênio dele, nós podemos nos condenar. Porque nós vamos morrer, nós tomamos aquilo dele também, que aceitamos seguir ele. Então as Escrituras falam que toda hora, a partir do momento que seguimos ele, nós vamos sofrer tudo. O próprio Jesus falou: tomai o meu jugo porque é suave. Não? E se ele fala que ele derrubou a parede da separação, aquela dívida que constava em nós como ordenança, entendeu? Então vejo eu que não preciso eu usar disso. Então eu leio a lei, eu sei como é que é na lei, entendeu? Então para mim não precisa eu me basear na lei, então eu não preciso fazer uma obra. Sabe o que é interessante? A gente estava lendo um pouco sobre o Espírito Santo e sobre o batismo. O que seria cada um deles? O batismo ele seria um convênio. O próprio Jesus Cristo disse, e muitos profetas afirmaram antes dele, disse que a terra é mais obediente que os homens. Se Deus quiser move daquilo até aí, a terra não obedece. Os homens não. Os homens, todos os profetas que ensinaram sobre arrependimento, sobre preparação, sobre exatamente o que eles necessitavam fazer, os homens não seguiram. Os homens não obedeceram. Muitos poucos o seguiram. A gente pode ver no Novo Testamento, diante de toda uma nação, multidões seguiram a Cristo. Mas essas multidões se dispersaram. Exatamente no momento em que Cristo não estava mais sobre eles. Ou seja, a fé deles era o suficiente. Mas a partir do momento em que eles pararam de exercer a fé não se tornou mais o suficiente para eles. Porque a fé sem obras ela é morta em si mesma. A fé sem obras. E o que seriam as obras? Exatamente o que Cristo ensinou. Os apóstolos diziam que eles tinham o Espírito Santo. Como eles receberam o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo foi concedido a todos da mesma maneira? Não. Lá no livro de Lucas diz exatamente como que eles receberam os poderes de Deus, os poderes de Cristo. Ele diz que, convocando os seus 12 discípulos, seus 12, deu-lhes o poder e a autoridade para expulsarem os demônios, curarem os enfermos, batizarem e fazer tudo o que Cristo fez. Mas, só para
concluir rapidinho. Sabe o que é interessante? Ponderando sobre isso, que após esse mandamento, após Cristo ter concedido essa autoridade aos seus 12 apóstolos, ele ordenou: vai e pregue este evangelho a toda a criatura, sem exceção, sem judeu, sem exceção gentil, a toda a criatura. Ele quis fazer isso aos 4 cantos da terra. É tanto que ele percebeu que 12 não era o suficiente. Após aqueles 12 foram chamados mais 70 homens. Foi bastante, né? Entendeu? Mas sabe o que é interessante? Falando sobre o Espírito Santo e sobre o batismo, lá no livro de Atos, falando exatamente sobre o que Pedro diz, né? Ele fala exatamente, dizendo Pedro ainda, capítulo 10, versículo 44. Dizendo Pedro ainda essas palavras, saiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Caiu o Espírito Santo. Esses que ouviam eram gentios. Eram gentios, exatamente. Mas o evangelho dele não foi só pregado aos gentios, foi pregado a todos. Mas o que é interessante? Caiu sobre eles o Espírito Santo. Ou seja, naquele momento em que eles estavam falando sobre o evangelho de Cristo, o conhecimento, né, a verdade, foi a amplitude. Ou seja, foi exatamente nesse momento em que o Espírito testificou a verdade. Então o Espírito caiu sobre eles, porque naquele momento eles enxergaram a verdade. O próprio Jesus Cristo ele disse: conheceis a verdade, nos libertará. Mas continuando, e os fiéis que eram circuncisados, todos, quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se do que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Ou seja, também para eles, cuidado. Antes não eram os gentios somente, mas eram os judeus. Mas também eles desejaram que os gentios recebessem. Ou seja, quem recebeu ali naquele momento, ouviu as palavras de Pedro, foi exatamente os judeus. Então é isso que... E ali, depois, eles desejaram. Mas continuando, eles porque ouviram falar línguas e magnificarem a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado? Estes que também receberam como nós o Espírito Santo. Veja bem, então, Pedro... Ou seja, não pode recusar a água. Não, porque ele falou, não, ele na visão do judeu. Na visão do judeu, ele falou, eu como judeu, eu tenho que batizar você. Mas Pedro não era tido mais como um judeu. Sim, mas por mais que ele fosse um judeu, ele não entendia que o evangelho dele, de Cristo, naquele momento, para ele já estava sendo, a graça já estava sendo continuada. Porque daí Pedro foi entender que mas não precisava batizar para receber o Espírito Santo. Mas olha o que Pedro diz no 48. E mandou que fossem batizados em nome de Cristo. Então rogaram-lhe que viessem com eles por alguns dias. Ou seja, para eles aprenderem mais a norma do Evangelho. Exatamente. Entendeu? Então ali Pedro, na verdade, sabendo que eles eram gentios, sabendo que a eles não era dado fazer isso, porque nem era para eles para falar desse Evangelho, Jesus enviou ele até aquele lugar. Então Pedro, como judeu, falou, não, você tem que se batizar para vocês cumprirem a nossa norma. É uma questão bem simples, na verdade, sabe? É bem fácil de entender. Como a Ada disse, o irmão ele tem plena convicção de que a terra ela vive uma lei de Deus. Sim. E para isso ela precisaria ser purificada. Sim. Ela foi batizada no dia de Noé. Foi batizada por água, pela imersão. Porque a própria palavra batismo significa totalmente imerso, mergulho. O batismo do antigo significa mergulho. Mas não significa outra coisa. Então, naquela época, eles não falavam batismo como uma ordenança. Eles falavam que vocês precisam mergulhar. Mergulhar onde? No Evangelho de Cristo. Uma das formas de mergulhar, como Jesus Cristo disse em Nicodemos. Paulo segue a quem? Segue a Cristo. Sim. Mas Cristo se contradiz? Não. Então Jesus Cristo diz: aquele que não nasce da água, do batismo, não recebe o Espírito, não pode herdar o reino de Deus. Mas para quem Jesus falava... Existe uma sequência. A terra foi batizada. Sim. Vai ser purificada pelo fogo. Com certeza.
Jesus Cristo foi batizado pelas águas. E logo em seguida. Para cumprir a lei, né? Mas ele foi batizado pelas águas e logo em seguida recebeu o Espírito Santo. Paulo, quando chegou na cidade de Apolo, viu as pessoas e chamou elas ao mergulho, ao batismo. E logo em seguida impôs-lhes as mãos e o Espírito desceu sobre eles. Lucas, né, fala exatamente dos 12 apóstolos que receberam os dons de Deus pela imposição de mãos. Ou seja, Cristo colocou as mãos sobre a cabeça e deu-lhes autoridade aos 12 apóstolos. De discípulos, eles passaram a apóstolos. O Evangelho de Cristo, ele necessita do apostolado. Então existe uma sequência exata disso. Então é fácil de compreender, na verdade. Existe a graça, mas o que é a graça? A graça é o conhecimento dessas coisas. Cristo, será que Cristo, quando menino, ele sabia que era Cristo que iria pagar pelos pecados de toda a humanidade? Será que ele Eu creio que sim, porque ele já ensinava no templo 12 anos. Quem ensinou ele? Da onde veio o conhecimento dele? Então ele já nasceu com aquele objetivo, né? Mas sabe o que é interessante? Cristo, ele dominava muito bem as escrituras. Ele conhecia as escrituras. E foi exatamente estudando as escrituras que o Senhor foi revelando o conhecimento. Aqui diz, ele cresceu de graça em graça, de conhecimento em conhecimento. Ele diz que pela graça nós somos salvos. Então, pela graça, pelo conhecimento que Cristo concedeu a nós, poderemos ser salvos. Poderemos. Aquele que não tem conhecimento, aquele que não entende, ele pode ser julgado por aquilo que ele não conhece? Será que ele pode ser julgado? Não, velho, primeiro tem que conhecer, mas vamos supor, nos dias de hoje, vamos supor, o Evangelho já foi pregado a todo mundo. Sabe o que é interessante, não? Nós como missionários andamos em bastante lugares, passa 2 anos, em vários lugares do país. Sim. E nós encontramos pessoas que não conhecem. Nunca ouviram falar. Claro. Então, é aí que eu vejo, vamos supor, por que até hoje não está se cumprindo o que Jesus falou que aconteceria ao arrebatamento? Por quê? Porque o Evangelho do Reino de Deus ainda não foi pregado. Porque se fosse pregado, o povo tinha conhecido. Está sendo pregado um Evangelho diferente. Um Evangelho que, na verdade, está judaizando as pessoas, colocando as pessoas a um jugo de escravidão. Servir ao homem, servir a uma religião, servir a um tempo. Né? Levado a pessoa a ter aquele conhecimento que a pessoa não se liberta espiritualmente. Que já foi dado essa libertação. Então a pessoa não procura meditar e estudar e ela não se liberta, não, ela fica presa no sistema. Queria que o irmão lesse para mim lá em Romanos, capítulo 2, versículo 14. Aqui me chama muita atenção em vez do que o apóstolo Paulo falava. Então falava aos Romanos 2, versículo 14. O Evangelho é simples de entender quando você recebe a palavra do conhecimento. Entendeu? Então, quando é dado uma palavra para conhecimento, despertar na pessoa, ele vive conhecendo as normas da lei do homem, a norma da lei de Deus, e ele não se dispersa, porque Deus chamou ele. E quando Deus chama, não é o homem que chama. Então o homem separa você para uma comunhão, você deve fazer isso, você é observado a fazer aquilo, é isso, entendeu? Mas com Deus é diferente. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Eles não têm lei. Ele continua embaixo e mostra uma norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes com a consciência os pensamentos mutuamente, acusando-os e se defendendo diante de Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Entendeu? Então, Paulo falou, esse é o meu Evangelho, o Evangelho da graça que eu estou trazendo para vocês. Para que vocês não possam dizer que quando a graça veio, a pregação da graça veio, tudo de graça para vocês. Antes vocês tinham que fazer tudo, as ordenanças, tudo. Então hoje vocês não precisam fazer nada. Vivam a vida, mas sirvam a Deus de conformidade
com o objetivo dele. Então eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, então eu conheço a graça, então eu sei que aquilo para mim não me convém. Então vai ser julgado nosso excedente. Então vai chegar no dia, mas por que você fez isso, né? Entendeu? Então esse é o conhecimento, é que nem graça. Então eu não tenho lei, algumas coisas para gente fazer. Mas parece aí você está falando em relação aos 10 mandamentos de Moisés, né? Sim. Ele está falando daquele que ensina que não deve roubar, acaba roubando, né? Ele está falando exatamente sobre isso, não exatamente sobre o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é fé, arrependimento, batismo, perseverar e Espírito Santo. É perseverar, o irmão diz em batismo, né? O que o apóstolo Paulo diz em batismo? Que eu entendo. Hebreus capítulo 6. Não, você tinha entendido que o livro de Mormon, Jesus Cristo, apareceu aqui nas Américas, certo? Sim. Então, eu gostaria que o senhor estudasse para não entrar um pouco, para o senhor mesmo entender o que ele fala, como vai vir o Espírito Santo. Está em 3º Nef 19. Ele fala só como vai ser o Espírito Santo, como ele vai vir. Ele disse que primeiro você tem que ser batizado. Se você não se batizar, não vai cair. E ele veio aqui nas Américas. Esse 3º Nef, ele conta quando Jesus Cristo veio nas Américas falar ao povo, que naqueles casos já estavam sendo os gentios. E em Osias 18, eu quero que você entenda o porquê o batismo é tão importante. Você pode estudar isso daqui, que isso vai ajudar você a entender. E daí você pode estudar a Bíblia também, que tem que também falando sobre essas coisas, mais sobre o batismo. Aí você estuda e compara os dois, o livro de Mormon com a Bíblia. Você vai ver como os dois têm o mesmo sentido. Eu já notei, achei interessante, não, e é válido, um livro bom de você estudar, entendeu? Então tem algumas coisas aqui que é profecia, mas essa profecia já se cumpriu. Ele está falando como se fosse dos profetas Isaías, Jeremias, Amós, tudo aquilo, entendeu? Mas o evangelho que o apóstolo Paulo estava falando era futuramente, era depois da morte de Cristo. Esse livro aqui está falando antes da morte de Cristo. Da morte de Cristo é uma parte. Depois de 3º Nef em diante, ele fala depois que Cristo nasceu, aí depois que ele morreu, Jesus Cristo, na Bíblia ele disse que ia aparecer a outros povos, certo? Sim. Ele apareceu aqui nas Américas. E depois disso, ele conta o que precisava ser feito com esse povo, que não eram mais os descendentes, eles eram descendentes, mas por eles terem nascido, como ele mostrou lá sobre o filho pródigo, perdeu a primogenitura, vamos dizer, eles se perderam do povo judeu, eles não eram mais considerados judeus. Eles se tornaram, vamos dizer, gentios. Então, ele conta o que esses gentios e os judeus necessitavam fazer, depois que Cristo apareceu aqui nas Américas, depois que ele ressuscitou e apareceu a todos. Então você vai entender um pouco mais sobre o que Paulo quer dizer também, sobre o Evangelho, né? Qual a importância do Evangelho. Ele vai contar e explicar. Então você estuda Paulo bastante, estuda essa parte de Nef, né, o outro profeta, falando um pouco mais sobre depois que Cristo apareceu aqui. Você vai conseguir abrir um pouco mais a mente, ver a noção dos dois, né? O porquê. Lá, Paulo precisava ser mais firme lá, porque como os judeus não aceitaram naquele exato momento, Jesus Cristo precisa ser mais, vamos dizer, mais na porrada, né? Mais firme, mais pesado, para eles poderem entender o que queria mesmo que acontecesse. Então, eu vejo essa base do ensino, falando da fé, falando do batismo, mas o apóstolo Paulo aqui, nessa parte, só que deixa eu passar aqui para mim. Não, até então, vendo essa fé, o que o apóstolo Paulo falava, Hebreus 6, o irmão que ali lá em Hebreus 6, então veja totalmente diferente. O apóstolo Paulo não na contramão, mas o evangelho que vocês estão falando é o evangelho antes da cruz, entendeu? Eu não vi esses profetas aqui, o Neto e os outros, que tendo uma revelação depois da morte de Cristo, entendeu? Para que como se fosse a pessoa andasse nessa base, entendeu? Então veja o apóstolo Paulo sendo claro aqui depois da morte de Cristo, como se deveria andar, e os outros apóstolos não entenderam, e ele entendeu particularmente que era dessa maneira. Porque quando Jesus falou, eu vim por causa de vocês, vou morrer por causa de vocês, está falando tudo. Depois quando eu morrer vai acontecer assim, e pronto, né? E se cumpriu tudo. Então, vamos ler, Hebreus 6 ali, capítulo 1, diz assim. Capítulo 1, qual versículo? 6, 1, já pode começar no 6. Do 6 até o 3, meu irmão faz isso para nós. 6 ao 13? Do 6 até o 3. 6, 1, 2, 3. Capítulo 6.
capítulo 6. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas de fé em Deus, e da doutrina do batismo, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Isso que eu vejo, vamos supor, a necessidade do Evangelho, entendeu? Os pequenos, os Mas ele fala exatamente que fé, fé em Deus, as obras mortas. Obras mortas. Aquelas obras mortas lá do Mas em Velho versículo Testamento. 2 ele diz, as obras mortas do Velho Testamento, exatamente. Mas em versículo 2 ele diz, a doutrina do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e dos juízo eterno. Isso nós fazemos se Deus permitir. Nós faremos se Deus o permitir. Quando Deus nos permite, é quando nós tomamos esse conhecimento. Então Deus está nos permitindo. Aquele que não conhece, como os gentios, ele não pode fazer, porque ele não conhece. Mas aquele que conhece, ele pode fazer. Porque o próprio Paulo fez. Mas ele falando, deixemos-nos de levar, né, para o que é perfeito. Sim. Ele está falando de deixar de lado essas coisas antigas. Mas o que é interessante, antigamente eles tinham a necessidade de buscar a perfeição de todas as coisas que eles iam fazer. Então, e hoje nós estamos aperfeiçoados depois da morte. Aperfeiçoados em Cristo. Em Cristo, celestial. Aqui na terra, nós Aperfeiçoados em Cristo. Ou seja, significa que aquele que não tenta se aperfeiçoar em Cristo não é aperfeiçoado, não são perfeitos. Porque tem muita gente que recusa o Cristo. Sim. Nós sabemos que os maiores pecados é atirar a vida inocente, né? Isso não é uma capacidade de nenhum, aliás, é uma capacidade, mas não é um direito de nenhum, e negar o Espírito de Deus. Sim. Esses são os pecados imperdoáveis. Aqui continuando falando, que é impossível aquele que conhece o Evangelho, Paulo falando, é impossível, aquele que conhece a graça de Deus, sabe que foi dado tudo para ele, e voltou ao mundo e está praticando as obras do mundo, é impossível ele voltar de novo a crer no Evangelho. Porque não tem um Evangelho Eu melhor. preciso seguir a dois. Não tem como. Porque esse Então Evangelho... você segue aquilo que Cristo torna-se perfeito nele, que Cristo ensinou e torna-se perfeito nele, e você segue o mundo. Não existe Deus. Não, então por isso que ele fala, isso aqui é Não existe impossível, forma. né? Então se você conhecer a graça dele, é impossível você seguir a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés era ordenança baseada naquilo. Então ele derrubou essa Mas o que separação. ele diz no versículo 4, ele diz que é impossível que os homens, que Uma vez por ainda, uma vez foram iluminados, provarem o dom celestial e se tornarem participantes do Espírito Santo. Ele diz que isso é impossível para aqueles que já conhecem. Imagina você, imagina, irmão, se nós estivéssemos aqui na Terra com perfeito conhecimento, exatamente como Cristo tinha, sobre tudo aquilo que nós somos, sobre a nossa capacidade, como João fala, que nós somos filhos de Deus e ainda não entendemos isso, a nossa capacidade não é ainda isso. Imagina se nós estivéssemos aqui com essa amplidão de pensamento, será que o pecado reinaria sobre nós? que não. O pecado não pode reinar sobre nós porque nós estamos debaixo de uma nova... Não, mas será que... Mas o pecado existe. Sim, não, claro, existe, claro. Você pode praticar, vamos supor, se você quiser. Sim. Mas você conhecendo, você não vai fazer isso. Exatamente, conhecendo. Essa é a graça. Conhecendo. Então muitos não conhecem. Então se o Muitos Evangelho não não for conhecem. pregado... Mas o que é interessante, se nós tivéssemos o perfeito conhecimento, vamos dizer que sabemos que os homens que foram chamados como apóstolos, eles não eram perfeitos. Eles eram homens, né? Eles não eram perfeitos. Imagina que eles, se nós tivéssemos o mesmo conhecimento deles, será que nós pecaríamos? Posso dizer a você claramente, um exemplo de Cristo, pecaríamos. Sabe por quê? Pedro tinha conhecimento perfeito. Pedro tinha o conhecimento e ele viu os milagres de Cristo de perto. Nós não vimos. Nós não vimos face a face. Então, Mas o que nenhuma aconteceu? tentação vem sobre nós aqui não for Se dada. não humana, Entendeu? mas fiel é Deus que a todos dará o suporte pelo qual nós enfrentaremos essa Com situação. certeza, com certeza. Então as tentações que nós sofremos é de nossa capacidade. Sim. As
tentações que Cristo sofreu era da capacidade somente dele, porque ele era o filho unigênito de Deus na carne. Mas o que acontece é o seguinte: a lei foi dada aos homens. Os homens viveram sobre essa lei. Nós não vivemos sobre a lei de Moisés. Porque não era necessário que nós vivêssemos sobre essa lei. Porque é necessário que nós vivêssemos e praticássemos as boas obras em Cristo. A graça que Cristo nos fala sempre é o conhecimento. Aquele que obtém o conhecimento e não o segue, esse será mais condenado. Essa é a verdade. Infelizmente, isso é verdade. Se nós temos todo o conhecimento necessário, mas mesmo assim nós o largamos, nós seremos mais condenados. Imagina, Lúcifer, um anjo de luz, filho da manhã, como as escrituras relatam, ele tinha conhecimento de quem era Deus. Mas ele se rebelou contra Deus. E por ter esse conhecimento ele caiu. E no momento em que ele caiu, ele se tornou Satanás, a serpente. E a serpente foi permitido, que circulasse entre os homens, a fim de tentar testar o amor dos homens perante Deus. Mas ele deu a capacidade de pisarmos em sua cabeça e nos esmagar. Enquanto ele tinha a capacidade de morder o calcanhar e nos ferir, nós tínhamos a capacidade de destruir. E algo que é interessante é que Cristo nos ensinou tudo o que nós precisamos fazer. O que nós precisamos fazer é exercer com ele. Será que Paulo, como apóstolo, ou será que Saulo, como um perseguidor, se converteu se não houvesse tido a prova da fé? Ele teve que ter a prova da fé. O que aconteceu com Paulo para que Paulo se convertesse? O que foi necessário acontecer com ele? Nós sabemos o que aconteceu com ele. Ninguém se julgue ser conhecedor, exatamente. Pensa que sai de perto e pode cair. Exatamente. Então, alerta a isso, né? Então, o que acontece é que por meio do Espírito poderemos conhecer tudo aquilo que Cristo nos ensina. Esse livro ele conta a história dos judeus, mas de uma família de judeus que foi dispersa. E o que é um gentio? Se nós entendemos o conceito de gentio é todo aquele que não conhece, não participa e foi disperso. Esse é o gentio. Mas se a gente for ler no livro de Atos, Pedro, principalmente, como portador de todas as chaves e responsável por edificar a igreja de Cristo aqui na terra. Porque sabemos que logo após Jesus Cristo, Pedro, ele era o grande homem. E pequena estatura. Mas foi o que Cristo confiou. Paulo foi bem depois. Então, Pedro era um dos apóstolos originais. Um homem de pouca fé. Um homem que negou a Cristo 3 vezes. Um homem que demonstrou coragem de apenas no momento de cortar a orelha de um soldado. Mas mesmo assim, com pouca fé, covarde ao ponto de negar, e vendo a condição humana da tentação que era sobre ele foi escolhido. Assim como nós fomos escolhidos. O Senhor pagou por nós. Ele não confiou, né? Exatamente, mas esse era o propósito dele. Mas ele tinha capacidade de desistir. Com certeza. Se ele não quisesse. Mas ele veio cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Então, o que nós estamos ensinando é exatamente, não uma lei, mas exatamente 5 passos do Evangelho de Cristo. Eu sei que você entende exatamente sobre isso. Eu entendo sim. Vocês não estão errados em vocês fazerem isso por vocês. Vocês fazem porque vocês... E para falar bem a verdade, eu não sou judeu. Sim, então. Não vivo sobre a lei da circuncisão. Então, Você é milionário. Então, veja bem o que o apóstolo Paulo falava aos Gálatas, entendeu? Capítulo 3, versículo 9, diz assim: de modo em que os que da fé são abençoados como crê cada um. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão de da proibição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro para praticá-las. É evidente que ninguém será justificado diante de Deus por isso. Muito justo pela fé. Então,
quando você fala em lei, você fala essas coisas, entendeu? No evangelho que leva você a fazer alguma coisa em obras, eu vejo que no evangelho vai me trazer maldição, porque eu vou ter que pagar o preço. Eu vou me gloriar no batismo, em outras coisas. Mas o que seriam as obras do evangelho de hoje? As obras do evangelho? Olha, é muitas maneiras de dizer das obras do evangelho de hoje, né? O que você faz no evangelho de hoje? Então as pessoas tentam se apresentar como uma pessoa fiel naquilo que estão fazendo, né? Isso é uma obra, né? É uma obra mesmo que sendo, né? Então eu sou fiel à minha igreja, ao meu pastor, eu participo do culto, eu faço isso, eu devolvo o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, então... Posso falar uma coisa? Sim. Acredito que essas não sejam as obras. Eu acho que essa visão das obras que as pessoas veem, né? Isso é compromisso. É compromisso. Obras é diferente de compromisso. Obras diferentes. O que eu acho que seriam as obras? O que Cristo fazia? O que Cristo mais fez quando ele esteve aqui? Ele pregou o evangelho a todos, né? Não a todos, aos judeus. Mas ele pregava o evangelho de que forma? Sim, mas veja bem que quando ele pregava, o que ele fez? Quando ele curou, quem era aqueles que ele curava? Então, as pessoas que aí não é eram legal. discriminadas. Entendeu? Essa era para todos. Essa Então eu estou falando para você, eu reconheço o trabalho dessa família. Sabe o que é interessante? As pessoas elas confundem que seriam as obras de Cristo. Obras de servir ao próximo. Próximo, com O certeza. próprio Salvador ele disse: quando tu fizesse algum desses pequeninos, a mim fizesse. Sim. Então essas são as obras. Então essas são as obras do Evangelho. O que é que a igreja nos ensina a fazer? Não sei se o irmão tem a oportunidade de acessar a internet. Né? Então se o irmão tiver a oportunidade naquele cartãozinho pequeno do dele, tem vídeos especiais nesse período de Natal que incentivam todas as pessoas a serem a luz do mundo. Ou seja, serem a luz do mundo por meio daquilo que Cristo ensinou. O que Cristo ensinou? Cristo ensinou exatamente a seguir. Quais são os dois maiores mandamentos que Cristo resume toda a lei? Esse é o segundo. E o primeiro? O primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar ao teu Deus sobre todas as coisas. Como nós podemos cumprir com o primeiro? Na verdade, é como você está fazendo. Nós estamos falando, não, se nós ver só para nós, não, daí não, nós temos que fazer o próximo também, né? Outro dia eu ouvi alguém perguntando sobre isso, sabe? Como nós podemos cumprir com o primeiro mandamento? Sim. Só forma de fazendo o seguinte. Amar ao teu Deus sobre todas as coisas, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Não significa que nós precisamos amar primeiramente o próximo. Significa que nós precisamos amar a si mesmo e depois amar o próximo. É uma sequência. As palavras de Cristo elas não alteram, elas têm uma sequência perfeita. Amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas. O que seriam todas as coisas? Sobre nossa família principalmente. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno. Então, amar o Senhor Deus sobre todas as coisas, sobre o que nós mais amamos nessa terra. Significa amarmos ao Senhor assim mesmo. Amar ao Senhor é amar ao teu próximo, como a ti mesmo. Significa ajudar. Muitas pessoas elas julgam antes de ajudar. Se eu vejo uma pessoa lá na rua caída, bêbado, eu vou primeiramente dizer: um bêbado que gastou todo o teu dinheiro, né? Eu faço o julgamento. A tentação segundo a condição humana. Mas o Senhor olhava para aquele homem dessa maneira? Não. Então, os exemplos das coisas que ele fez das pessoas eram pessoas que não eram do chamado dele. Eles deviam pedir por aquilo. E pela fé, ele falou: pela sua fé está abençoado. Não? Então, vamos por a mulher samaritana, os cegos, os outros. Não, pode ver tudo, eles não eram judeus. Eles não eram judeus, eram um povo que mas há uns eles têm a diferença entre judeu e gentil. Então, para nós não entrar. Eles não se combinavam com nada. Judeu era dono disso daqui, vamos dizer, lá na vida. Então existe a diferença das obras, conhecimento. Conhecimento. E Jesus quebrou essa regra falando: olha, para vocês que querem guardar isso mais eu vou demonstrar que está. Você tem conhecimento, mas você não faz nada. Então, você não está demonstrando que tem conhecimento. Sim, não tem. Você está sendo, vamos dizer, hipócrita, porque você sabe. E ensinar também não significa que você ama a Deus e segue Ele. Não, porque você pode só falar e não fazer. O mais importante é que ele olha, ele pode dizer: você precisa ser batizado, tudo. Mas tem um que se batizou, vamos dizer assim, segue totalmente a lei de Moisés. Ele vai e ele não serve ao próximo.
pode dizer que ele foi condenado por aquilo. Ele não foi salvo. Ele não vai ser salvo, nem que ele seja o povo escolhido perfeitamente. Mas ele negou ajudar alguém. E ele tinha total conhecimento. A partir do momento que você tem conhecimento, você vai ser condenado pelo seu próprio conhecimento. Então nós temos que nos ponderar nisso. Sabe o que é interessante? Como Jesus Cristo disse, eu não vim para destruir aqueles que os profetas pegaram, não vim para destruir a lei, mas vim para cumprir a lei. Quando ele disse que os 2 maiores mandamentos, se a gente for parar para pensar, os 2 maiores mandamentos correspondem exatamente aos 10 mandamentos. Amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mandamento. E amar o teu próximo como a ti mesmo é do 6º, do 5º mandamento até o último mandamento. Significa demonstrações do amor ao próximo. Então imagina, Moisés ele viu Deus face a face. Não será que Deus iria dar um mandamento para aquele homem, para aquele povo, para criar um contenda no futuro? Com certeza não. Porque ele diz, um só Senhor, um só fé, um só batismo. O evangelho que foi pregado na época de Moisés era preparar o povo a receber a Cristo. Aí Cristo veio para cumprir a lei de Moisés, ou seja, tudo aquilo que Moisés e os antigos profetas disseram. E o próprio Salvador Jesus Cristo disse que tem muita coisa que não se cumpriu e que ainda ele não se cumpriu. Mas falta muita coisa. Moisés ainda Deus falou para Abraão. Meus amigos, graça e paz abençoados. Então estamos continuando na terceira parte da visita com os mormons em minha casa. Então, ali nós estávamos falando a respeito da caridade, a respeito da lei. Então, como você vê, a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz das coisas que Cristo fez por nós. Eu estava lendo os livros de Paulo, de Romanos a Hebreus. Então, se ler os livros do apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus, e nós colocarmos a ler os livros da lei, há uma confusão. Então os irmãos ali, os mormons, eles estavam dizendo daquilo em que era dado aos judeus e tinha que fazer, mas também aos gentios. Então eles puxavam só para a lei. Então a sujeição deles é levar a pessoa aos rudimentos da lei. Então praticar as obras da lei, porque se a pessoa não será salva. Mas como nós já limos aí uns textos antes, eu queria ler para vocês aqui um livro aonde o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele diz assim, em Gálatas capítulo 5, que ele diz que nós temos que exortar e conservar a liberdade cristã. Nós temos que lutar pela nossa liberdade, porque Cristo diz assim, Gálatas 5, capítulo 1, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos de novo debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo eu protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós que justificais pela lei da graça você tem caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Então veja bem, então nós somos livres por Cristo, fomos libertos por Cristo. Então nós podemos voltar de novo aos rudimentos das obras da lei e tornar de novo no julgamento da escravidão. Então nós não podemos. Então eles tentam levar você a conhecer a palavra de Deus através das obras da lei. E se nós fizermos isso, nós vamos tornar ser escravo novamente. Nós vamos ter que praticar toda a lei. E nós, na verdade, a graça de Cristo não vai valer nada. Então se nós guardarmos a lei no dia de hoje, vivermos debaixo da lei, praticarmos as obras da lei, nós estamos dizendo que o que Cristo fez lá na cruz do Calvário não valeu para nada. Está dizendo que foi em vão a morte dele lá na cruz. Então vós que justificais na lei da graça, vocês têm caído. Então é por fé. Nós cremos por fé. Então essa discussão de batismo, essa discussão das obras da lei, essas coisas, guardar a lei
Então essas coisas não vai edificar em nada a pessoa. Então quero que você preste atenção o que o apóstolo Paulo estava falando a Tito. Ele deu uma ordem a Tito para que ele procedesse assim naquela igreja. Então a carta para Tito era uma carta doutrinária, que era para levar essa palavra à igreja. Então Tito, no livro de Tito, no capítulo 3, no versículo 4, diz assim, Paulo dizendo a respeito da palavra de Cristo, a palavra de Deus, a graça de Deus. Veja bem o que ele diz. Mas quando apareceu a benignidade, a caridade de nosso Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvesse feito, mas segundo a misericórdia que nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso Senhor, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, quer dizer, Ele já fez, Ele já conquistou por nós. Nós não precisamos lutar dessa maneira, pagar o preço para conquistar algo. Então eles querem que você faça debaixo da lei, para que você venha se gloriar, dizer, eu me batizei nas águas, agora eu sou salvo porque eu fiz isso. Então se está se gloriando na lei, está se gloriando nas obras. Então, para que isso não venha acontecer, por isso é que Jesus veio. Pelas obras de justiça, não que nós houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia que nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito. Então Ele nos deu o Espírito Santo, o Consolador. Então, Ele diz, para sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança que é a vida eterna. Somos herdeiros dessa promessa. Então recebemos essa promessa por fé, não porque fazemos pela nossa vontade, mas porque Cristo morreu e fez por nós. Então diz assim, 8. Fiel é a palavra, e isto é que quero que deveras e afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas de genealogias, contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege depois de uma e outra admoestação evita-o, sabendo que esse tal é pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, os irmãos ali estavam falando a respeito da lei. Estavam dizendo o que Cristo fez, qual é a piedade, como que Ele fazia. Então, dizendo que aquele que conhece a palavra de Deus e faz as coisas erradas, ele está condenado. Sim, a palavra de Deus diz isso. Então, mas aqui a Bíblia está dizendo para nós evitar as questões dos debates da lei, que essas coisas são inúteis, elas não servem para nós nos dias de hoje, porque Ele morreu por nós. Então, não adianta nós ficar discutindo a respeito da lei, a respeito das obras da lei, porque isso não vai servir para nada, não vai trazer salvação nenhuma para nós. A lei não pode salvar, a lei só nos conduziu a Cristo. E Cristo, vindo, Ele nos salvou, Ele nos remiu, Ele tirou o nosso pecado, que era o pecado de Adão, o pecado terreno, carnal. Então, somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, gostaria que você, meu amigo, meu amado irmão, você que tem acompanhado o primeiro vídeo, o segundo vídeo, e agora esse terceiro vídeo, não esqueça, acompanhe a quarta parte. Ali nós temos mais uns assuntos que nós vamos relevar, e gostaria que você desse uma analisada bem no vídeo aí, se inscrevesse no meu canal e colocasse um comentário embaixo, dá um joinha se gostou, não gostou, para que nós possamos entender mais
do que você entendeu, o que você achou dessa conversa, dessa visita deles em minha casa, o que você achou da palavra de Deus, da Bíblia, qual é a diferença da Bíblia como um livro que é dos mormons. Então fica aí o meu alerta para vocês, e que a paz do Senhor seja com vocês.